Aleluia. Boa noite, povo de Deus. É muito bom estarmos juntos, reunidos na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar fluindo deste altar e falando ao nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos reunidos aqui na tua presença, Senhor. Nós já te louvamos com hinos e com cânticos. Neste momento agora, ó Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor continue fluindo deste altar e alcançando a vida de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, que essa bênção se estenda a cada familiar de cada pessoa que aqui está, Senhor. É o que nós pedimos nessa noite. E certos da vitória, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Hoje é uma noite especial, a qual o Senhor preparou para falar conosco. Nos deu a oportunidade de adorá-lo, glorificar o nome dEle. Então, prepare para que você receba algo do Senhor nessa noite. Com certeza você vai sair daqui diferente da forma a qual você entrou, em nome de Jesus. Irmão, nós estamos numa campanha intitulada, sobre libertação e cura interior. Nós sabemos que no decorrer da nossa vida, muitas coisas foram inseridas em nós, mesmo de forma inconsciente, mesmo de forma que nós não sabíamos que estava acontecendo, que estava entrando em nós. Tinha muitas coisas que pareciam ser boas, mas se tornaram morte. Morte em que sentido? Nos levou para outro lado, sem ser a presença de Deus. Então Deus veio para nos restaurar tudo aquilo que foi tirado. Assim como Adão pecou lá no Éden, e ele foi tirado do Éden, assim também nós somos tirados do reino de Deus. Por isso que quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos assim, que venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Por que nós fazemos isso? Porque nós, ou a maioria das pessoas, não vive o reino de Deus nessa terra. Está achando que o reino de Deus é algo que está longe, algo que está para acontecer, mas esse reino já foi estabelecido e ele já está sendo vivido hoje. Amém? Então, 2 Coríntios 5:7 fala assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Irmãos, Deus não pega o irmão e arruma o irmão. Deus pega a pessoa e faz uma nova pessoa. Não tem mais nada do passado que vai te impedir, nada que vai limitar o seu desfrute, nada que vai limitar você desfrutar a presença desse rei ou deste reino nessa terra. Então, ou seja, nós vamos ser um ser humano normal, vivendo as coisas do céu na terra. E como que nós fazemos isso? Permitindo que essa palavra se cumpra em nós. Então fala assim, eis que tudo se fez novo. Esse tudo se fez novo, o que se inclui nisso? Irmão, isso aqui está a nossa saúde, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, todas as áreas da nossa vida fez tudo novo. Então, ou seja, muitas pessoas falam assim, a minha família vem de uma família em tal situação. Isso aí acabou quando você aceitou Jesus. A palavra de Deus está falando que Ele fez tudo novo em você. A partir de você, a bênção vai até 1000 gerações. Então, pegue essa palavra e comece a vivê-la como realmente ela é. Deus faz com que Jesus libere poder para liberar. Liberar de quê, irmãos? Há correntes travando pessoas. Tem pessoas que querem fazer algo e não conseguem. Tem pessoas que fazem propósito e não conseguem cumprir. Olha nessa noite, quantos irmãos que estavam aqui sexta-feira passada e quantos estão faltando hoje? E eu posso apostar com vocês que mais do que 90% não tem uma justificativa plausível. Não tem. Foram vencidos por quê? Pelo cansaço, pela preguiça, pelo conforto de sua casa, por uma amizade, por uma festinha, seja lá o que for. Não tem nada que justifique a pessoa não estar aqui quebrando um elo com Deus. A única coisa que faz com que essas pessoas não estejam aqui, ou é que ela está no hospital, passando mal, ou trabalhando, ou viajando. Fora isso, nada justifica. Eu estou cansado. Não, cansaço não justifica. Cansado, está todo mundo aqui trabalhou o dia inteiro. Uns começaram 6, outros 8, outros 4 horas da manhã. Mas Jesus está trabalhando todo o tempo em nosso favor. Então pega essa palavra aqui,
libertar completamente do passado. Para com esse negócio de falar assim, essa criança é a mesma coisa do pai. Por que fala assim? Geralmente são os defeitos do pai. Não é porque o pai é bonito, não é porque o pai é educado. Dificilmente você vai ver isso acontecer. Principalmente quando é o familiar da mãe. E vice-versa. Então nós começamos a quebrar isso hoje. Começa a profetizar. Esse menino, é um profeta de Deus. Vai ser um homem de Deus quando crescer. Vai ser bem sucedido em tudo que fazer. Tudo que ele tocar vai prosperar. Ele não vai passar pelas dificuldades que eu passei por não ter o Senhor. Começa a profetizar isso sobre a sua família. Ah, mas eu já não tenho filhos. Começa a profetizar sobre a vida dos seus pais. Ah, eu não tenho mais pais. Os meus pais já foram para o Senhor. Começa a profetizar sobre a vida do irmão que está do seu lado. Mas não deixe de profetizar. Então fala aqui, libertar completamente do passado de quê? De culpas, traumas, pecados e dores. Irmão, tem coisas que dói na carne. Por que dói? Porque você ainda está na carne, porque ainda tem carne. Porque se Gálatas 2:20 estiver em você, você vai estar pregado naquela cruz. Não foi o que Paulo disse? Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho na carne é pela fé. Então, seja o que acontecer comigo, ou em minha volta, ou meu entorno, o Senhor ainda está no controle. Ele nunca perdeu o controle e nunca vai perder, porque a palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a palavra de Deus não mente. Você pode até estar sentindo alguns sintomas. Sintoma é uma coisa, causa é outra. A causa já foi exterminada. De repente tem algum sintoma na sua vida que Jesus ainda vai arrancar. Então descansa no Senhor. Então, culpa, traumas, pecados e dores. E dar um novo começo cheio de propósito. Irmãos, começa a ter um novo começo com o Senhor hoje, com um propósito de vida, com um propósito de entregar realmente ao Senhor. Quando eu falo em entregar ao Senhor, não é você levantar a mão emocionado e falar, eu recebo Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Isso faz parte, mas eu quero que você dê um passo além. A religião te levou até aí. Aí você se tornou, entre aspas, evangélico. Mas eu quero te levar a falar assim, eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Eu não tenho nada com esse mundo aí fora. Acabou. Acabou para mim, agora é um novo começo. Amém? Então agora eu tenho um novo começo cheio de propósito. Qual que é o propósito, irmão? O que você tem buscado? O que você quer para a sua vida? Tem pessoa que está vivendo um dia após o outro. Só falando assim, está chegando o Natal, mas já vem o Carnaval. Daqui a pouco a Páscoa, daqui a pouco a festa junina, e acabou o ano de novo. E quantos anos passaram falando a mesma coisa? 5, 10 anos. E nós não vimos esses dias passando. Então nós precisamos voltar para o Senhor. Amém? O passado prende quando não é entregue a Cristo. Irmão, se você está preso no passado em algum desses aspectos que eu falei, é porque você ainda não se entregou a Cristo. Quando eu falo entregar, é totalmente, não é uma parte, não. Não é só aquilo que te agrada. Irmão, tem muitas coisas que eu deixo de fazer, não é porque eu não quero fazer, é porque o Senhor não permita que eu faça. Eu sou escravo de Cristo, e você também deveria ser. Você realmente tem que se entregar ao Senhor. Tentação todos os dias vai bater na nossa porta. O pecado todo dia vai nos chamar. Mas nós precisamos estar prontos para falar assim, eu repreendo em nome de Jesus todo mal, sai da minha vida. E viver uma vida com o Senhor. Então, olha só, grava essa frase aí, O passado prende quando não é entregue a Cristo. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, não tem nada que vai me prender. Qualquer situação. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, fala assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que são diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é Paulo falando, irmãos. Um apóstolo, um homem que teve um encontro verdadeiro com Deus, um homem que era
perseguidor da igreja e tornou-se apóstolo. Ele teve um encontro real com Jesus. E ele está falando aqui, ele está afirmando, olha só, quanto a mim não julgo ter alcançado. O que ele está fazendo aqui? Não sou soberbo. Ele já jogou a soberba por terra, caiu por terra. O inimigo não pega ele nessa. Depois ele continua aqui assim, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, se eu fiz algo de bom para alguém lá atrás, eu já esqueci. Mas também se eu fiz algo de ruim, eu também já esqueci, porque eu pedi perdão, eu arrependi. Então a minha vida agora é uma nova vida com Cristo. Então Paulo está falando aqui, nada pode me prender, nada pode me julgar pelo que eu fiz lá atrás no passado. Porque nós estamos falando de um homem que matava, perseguia os cristãos, prendia os cristãos, consentiu na morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. Então, esse homem que está falando aqui é um homem que não só tinha experiência de ter ouvido falar de Jesus, ele vivia o que ele estava falando. E continua falando assim, ó, e avançando para as que estão diante de mim. Irmão, você tem avançado? Como é que tem sido a sua vida? Você tem passado mais tempo orando, mais lendo a palavra de Deus, mais ouvindo louvores, mais assim, mandando mais mensagens para irmãos, convidando pessoas. Nós estamos num período de evangelismo. Agora está chegando aí essa data que comemora-se o Natal, é o momento que as pessoas ficam mais abertas a ouvir a palavra do Senhor, a perdoar o próximo. É o momento oportuno, então nós precisamos aproveitar esse tempo para que as pessoas tenham a oportunidade de receber essa palavra. Ele fala assim, ó, prossigo para o alvo. Quem que é o seu alvo? Irmão, nosso alvo é Cristo. Pelo prêmio, irmão, tem um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós não estamos aqui sentados ouvindo somente uma palavra para melhorar como ser humanos lá fora. Mas nós estamos esperando o quê? Um prêmio em Cristo Jesus. O inimigo tenta manter as pessoas presas ao que passou. Todo dia ele vem te acusar, irmãos. Todo dia ele vem falar que você não é digno, que você não é capaz. Mas isso é uma das maiores mentiras que ele fala. Qual que é o objetivo dele falar isso com você, ou tentar falar isso com você? É plantar a dúvida no seu coração. Daqui a pouco você vai começar a questionar assim, por que a parede da igreja tem duas cores? O que isso vai mudar na nossa vida? Nada. Mas o inimigo colocou algo na sua cabeça. E isso distraiu você de ouvir a palavra de Deus e ganhar aquilo que Deus gostaria que você ganhasse, e o que você precisa ganhar para não ser preso nisso. Mas Deus chama para um novo tempo. Irmão, que tempo é esse? Nós temos falado de evangelismo, porque Jesus já está à porta. Jesus já está para buscar a sua igreja. A noiva vai subir. Cada dia que passa que você liga aí os noticiários, ou pega um jornal para ler, não tem uma notícia boa. Que notícia boa que você vê? Eu não conheço, eu não vejo um jornal dando uma notícia boa. Só vai de mal a pior. Cada dia que abre uma CPI, alguma coisa que vai abrir lá, é um monte de gente envolvida em corrupção, sendo roubado os aposentados do INSS, fraudado outras instituições, salários defasados, inflação subindo como um foguete, o nosso dinheiro perdendo valor. Vocês acham mesmo que as coisas desse mundo vão melhorar sem a igreja aqui? Se você está esperando isso acontecer, você está muito enganado. Irmão, nós precisamos falar assim, que o Senhor venha logo. Porque não está dando mais. Todos os dias que você abre alguma coisa, a primeira coisa que vai bombardear a sua mente são coisas o quê? Negativas. E essas coisas já ficaram para trás. Não percam tempo com elas. Jesus quebra toda a cadeia do passado, irmão. Quando fala de cadeia, são vários tipos de cadeia. No decorrer da campanha nós vamos falar de algumas, mas há centenas de cadeias, e cada cadeia dessa daria 10, 20, 30 pregações, para arrancar todo o mal que ainda há na vida de alguém, ou de um familiar, ou na casa da pessoa. Isaías 43, 18, 19 fala assim, ó, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Irmãos, não lembra do passado e nem considera as antigas.
Para com esse negócio de consideração. Repara para você ver, o ser humano, ele tem a tendência de se apegar àquilo que vai gerar o quê? Um conforto nele de aceitação. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Vamos lá. Quem faz parte de um grupo que anda de bike, tem aquele grupo de bike. Todo domingo ou sábado sai para pedalar. Às vezes o cara entra para ser aceito. É aceito. Tem aquele grupo que anda de moto. Ele está lá, irmãos, porque ele se sente o quê? Acolhido. Tem aquele grupo que você passa 8 horas da manhã naquele boteco do copo sujo, está lotado, porque é aceitação. O inimigo colocou isso no coração dele, aqui você é aceito, aqui você é bem-quisto. E ele está sendo preso por isso sem perceber. E nós, como que nós temos feito na igreja? Você está aqui para ser aceito como cristão, ou você realmente é um cristão que vai levar pessoas a se tornar pessoas que sirvam a Cristo, pessoas que se dedicam à palavra de Deus? Então nós precisamos refletir sobre isso. Então olha só, não lembre das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Onde há luz não há trevas. Irmãos, não pode haver trevas na nossa vida. Nós falamos isso na sexta-feira passada. Então se prepare, porque quando a luz chega, a escuridão sai. E quando a escuridão sai, qual que é o problema, irmãos? Que você vai começar a ver o irmão como realmente ele é. Você vai ver como realmente você é, e você precisa ter uma maturidade para saber que você está em obra, que esse irmão que está do seu lado está em obra. Que a palavra de Deus fala o quê? Que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então você não foi chamado para julgar esse irmão que está do seu lado. Você foi chamado para caminhar junto, para ajudar ele a crescer em Cristo. Amém? A libertação, irmãos, só há uma forma de você ser liberto. A palavra nos ensina assim, ó. A libertação começa com arrependimento e entrega. 2 aspectos, guarda aí. Para você ser liberto, você precisa se arrepender e entregar. Nós não vamos ficar aqui expulsando demônio dos outros toda sexta-feira, não. Tem isso não. Porque a palavra de Deus fala o que lá em João 8,32? E conhecereis a verdade vos... Então, se eu conheço a verdade, eu já sou liberto. Não tem esse negócio de a pessoa ficar caindo todo dia aqui, não. Não vem com emoção, não vem fingir que está endemoniado, não. A gente tem discernimento de espírito. A gente sabe quando é demônio, sabe quando não é. Então chama a responsabilidade para você. A palavra de Deus fala assim, ó, arrependimento e entrega. Às vezes você até se entregou, mas não arrependeu. Você já pediu perdão para as pessoas? Nas primeiras vezes é difícil, mas depois fica fácil. Porque isso é um exercício. Ah, mas a pessoa fez isso comigo. Jesus não perguntou o que ela fez. A pergunta é se você arrependeu, se você pediu perdão. Por que nós sempre queremos ter razão das coisas? Por que nós queremos sempre justificar o nosso erro, a nossa falha? Irmão, quem tenta justificar já provou que está errado. Você não vai ver eu falando para ninguém, ah, não, é porque aconteceu. Não. Aconteceu porque aconteceu, tinha que acontecer, o Senhor permitiu. Agora, levanta e anda. Vai ficar aí nesse mimimi até quando? Vai esperar o diabo te arrebatar? Ou você se entrega e arrepende, ou você vai ficar no meio termo. A única certeza que eu tenho é que uma pessoa que se encontra numa situação dessa, ela não vai reinar com Cristo. Então nós precisamos decidir hoje, irmãos. Todos os dias, quem que eu vou servir? Deus ou inimigo? Deus ou minha carne? Então deixa Deus falar conosco. João 1, 1 João 1,9 fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então olha só, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Você está sendo injustiçado? As pessoas têm feito injustiça com você no trabalho, na escola, na faculdade, na sua família. Comece a refletir sobre as pessoas que estão do seu lado, se estão sendo injustas. Você tem confessado seus pecados? Ou você ainda tem vergonha? Irmão, não tenha vergonha de arrepender de pecado, não. Tenha vergonha de ficar pecando. No domingo, o diácono Gustavo pregou aqui, sobre a figueira que estava cheia de folhas. O problema não foi não ter figo, foi ter folhas, ter aparência e não ter nada. Então não adianta ter aparência de cristão, falar como cristão, andar como cristão e ficar negando Cristo, como Pedro fez, negou 3 vezes. Então nós precisamos mudar isso. A palavra de Deus fala que há tempo para todas as coisas. Então o que nós precisamos ter? Paciência, fruto do Espírito Santo. Senhor, me dê paciência para esperar o tempo certo das coisas, para que eu não venha atropelar as coisas, que eu não venha passar na frente daquilo que não era para me fazer. Os antigos falavam um ditado: não passa o quê? O carro na frente dos? Tem muita gente antiga aí, viu? Peguei vocês. Mas os antigos falavam e não estavam errados, irmãos. Nós ouvimos isso desde criança. E hoje em dia, as pessoas têm feito isso. Estão apavoradas, estão amedrontadas, estão com medo das coisas, estão presas, correntadas no passado. Por que disso? Por falta de arrependimento e de entrega. Por falta de confessar os pecados, de permitir o Senhor ser o seu advogado, justificar, de te perdoar, de te purificar e de toda injustiça. O arrependimento é a chave que abre o coração para o perdão e a restauração. Então, irmãos, olha aqui, isso aqui é sério demais. O arrependimento é a chave para abrir o coração para o perdão e a restauração. Irmão, se não tiver arrependimento, seu coração não abre para o perdão. Se não abre para o perdão, você jamais vai ser restaurado. Por isso nós temos crentes nas igrejas com 10, 20, 30, 40, 50 anos de ministério, e é a mesma coisa, fez isso a vida inteira, com todo mundo que você conversa, fala assim: esse fulano sempre fez isso, ele sempre foi assim, ele não muda. Eu estou cansado de ouvir isso. E aí, nós vamos mudar ou vamos ser esses? Semana agora eu carreguei uma senhora, aí um testemunho, tá? Breve. Ela falou comigo assim: ô pastor, ela é de uma outra congregação, não vou falar o nome por questão de ética. O meu filho terminou o relacionamento com a namorada e foi conversar com o pastor. Meu marido é diácono, eu sou diaconisa na igreja, nós somos fiéis. Ele chegou lá para conversar com o pastor e o pastor falou com ele assim: ô meu filho, você é dizimista? Você é ofertante? O menino saiu de lá revoltado, o pai e a mãe estão revoltados. Está pensando se vai voltar na igreja. O que tem a ver um assunto com o outro, irmão? Olha o nível de liderança que nós estamos tendo nesses últimos dias. Então começa a parar para pensar e a valorizar os pastores que vocês têm, os irmãos que vocês têm, as pessoas que te aconselhem bem. Ser dizimista, isso é obrigação nossa. Ser ofertante é privilégio. Se só oferta porque você tem. Agora, o menino está indo lá para pedir um aconselhamento e vai ser feita uma pergunta dessa. Qual que é a finalidade disso? O que vai acrescentar na vida? É mais um que está acorrentado na religião, na tradição, no uso, no costume, e gerando um dano numa família inteira. Olha a gravidade do falado de um líder. Então nós devemos pensar antes de falar, porque isso mata uma família inteira. O Espírito Santo renova a mente e quebra a fortaleza. Irmãos, quando você sofre algo na igreja, se você não chama a pessoa para conversar e fala assim: irmão, você fez isso comigo, eu não gostei, é colocado uma pedrinha lá. Outro irmão fez mais uma pedrinha, daqui a pouco tem uma fortaleza na sua mente. Você fica insensível ao tocar do Espírito Santo. Então você não arrepende com facilidade.
Você prefere sofrer e ser uma pessoa orgulhosa do que voltar atrás. Por quê? Criou o quê? Uma fortaleza na sua mente. Então, o Espírito Santo renova a mente e quebra a fortaleza. Então, permita que o Espírito Santo realmente seja o seu melhor amigo. Que todos os dias você possa conversar com Deus, possa conversar com o Espírito Santo, possa permitir que Ele faça a obra em você. E o segredo está aqui, olha, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu falei na sexta-feira, tem pessoas que não sabem nem que Deus tem uma vontade, e muito menos que ela é perfeita. Sai na rua e pergunta para as pessoas assim, um conhecido lá do seu trabalho, faz um teste. Aqui, você acha que Deus tem vontade, sim ou não? Você vai ficar surpreso com o que ele vai te responder. Porque talvez nem você mesmo já fez essa pergunta. Ela é agradável, perfeita. Ela é agradável a quem, irmãos? Ao Senhor. Se você é filho de Deus, você se alegra com o que Deus faz. O meu sucesso alegra o meu filho. É assim que funciona. Vai gerar nele alegria, gozo, paz. Assim vai ser com os seus filhos. Quando ele olhar para a sua vida, você é uma pessoa alegre, cheia do Espírito Santo, uma pessoa que busca o Senhor, eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão se alegrar com o Senhor. O Espírito muda a forma de pensar. Irmãos, eu falei e repito. O pensamento, você não tem controle dele vir na sua mente, mas você tem o poder de permitir se ele fica ou se ele vai embora. Mas aqui está falando assim, ó, o Espírito Santo muda a forma de pensar, libertando das mentiras e feridas que o passado deixou. Irmãos, o passado deixou muitas feridas e criou muitas mentiras em nós, que de tanto repetir tornou-se verdade. Você já viu uma pessoa mentirosa? Ela fala na sua cara uma mentira, sabendo que você sabe que é mentira, mas ela acredita que é verdade. E qual que é a nossa reação? Você fica olhando e não acredita no que ela está falando, não tem cabimento. Mas por quê? Fortaleza na mente, não há uma renovação da mente, não há um renovo do Espírito Santo. Então é impossível que essa pessoa venha servir o Senhor de forma adequada. Amém? Então, ó, preste atenção. O Espírito muda a forma de pensar, libertando das mentiras e feridas que o passado deixou. O que nós lemos para trás? Esqueço das coisas para trás, ficam. Então ficou para trás, a ferida sarou, cicatrizou, acabou, irmão, não tem mais. Quem é liberto se torna instrumento de libertação, instrumento de Deus, vaso de honra, provocador de milagres. Amém? Você só pode libertar alguém se você for liberto em nome de Jesus. Como que liberta as pessoas? Ensinando a palavra de Deus. Não precisa ter mais nada além disso. Marcos 16, versículos 17 e 18 fala assim: e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios. Aí aqui eu quero abrir um parênteses. Tem muitas pessoas que não acreditam no demônio, não acreditam que ele existe. Irmãos, as pessoas que não acreditam que ele existe, já é a primeira a ser derrotada. Porque ele trabalha e você não vê, ele trabalha e você acha que é coisa natural. Não, irmão, ele trabalha o tempo todo para destruir a sua vida, ele veio matar, roubar e destruir. E continua assim, ó: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então isso aqui não está em desuso, isso aqui está em uso. Isso acontece conosco. Muitas pessoas invejosas procuram nos prejudicar, procuram te perseguir, mas não conseguem, irmão. Nós temos livramento todos os dias e nem percebemos, nem vemos isso, porque o Senhor nos guarda. Amém?
O liberto é enviado por Deus para libertar os outros em nome de Jesus. Irmãos, o liberto é enviado. Você tem sido enviado de Deus onde você trabalha, onde você estuda, na sua família? Não estou falando de dar bronca nas pessoas, de ser rude com as pessoas, de ser mal educado com as pessoas. Estou falando de ser verdadeiro, de ser cortês, de ser amigo, de ter o ombro, de ser conselheiro, de ensinar a verdade. Nós vamos fazer uma oração agora, irmãos. Todo mal que tiver na sua vida, na sua família, vai sair em nome de Jesus. Amém? Nós vamos clamar por libertação de traumas, vícios, medo, lembranças que te aprisionam. Então são esses 5 aspectos que nós vamos orar nessa noite. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Quem trouxe peça de roupa, chave, foto de algum familiar aí de seu ou amigo, alguém que você está representando na campanha, pode pegar, segura aí nas suas mãos. Deus vai passar e vai tocar em você, vai tocar nessa peça de roupa e vai alcançar essa pessoa, vai trazer libertação sobre a vida dela. Vai tirar toda a cegueira em nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. Você que está fazendo a campanha para você mesmo, coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça aí. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não. Hoje não. Amém? Vai ter um dia que nós vamos ser isso aí. Preparados para serem libertos? Preparados para se tornar um enviado de Deus? Então vamos lá. Feche seus olhos e abra a sua boca. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento, Senhor, pela libertação de traumas, ó Deus, de vícios, medos e lembranças que ainda aprisionam essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, quebra agora todas as correntes, todas as amarras. Pai, toca agora em nome de Jesus, em cada camisa, em cada vestimenta que veio representar uma pessoa aqui que não pôde estar. Chaves de casa, fotografia. Pai, dê ordens aos seus anjos de alcançar essas pessoas, Senhor, de tocar no coração delas e de derrubar por terra, Senhor, toda fortaleza que não permita que essas pessoas venham se arrepender, que o Espírito Santo venha tocar na vida delas. Pai, em nome de Jesus, que nenhum mal permaneça na vida dessas pessoas. Como ministro do Evangelho, com a autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem agora a todo espírito maligno, em nome de Jesus, todo mal, sai e não volte mais. Fala, em nome de Jesus, sai e não volte mais. Amém? Agora eu declaro aí com um ato profético agora. Eu sou um enviado de Deus para libertar as pessoas e pregar as boas novas em nome de Jesus. Amém? Tudo se fez novo em Cristo. Guarda isso aí, irmãos. Tudo se fez novo em Cristo. Não há mais nada velho. Não há nada de que você ficar pensando no passado. Não há nada de que ficar preocupando com o que vai acontecer no futuro. Hoje você está saindo daqui de uma forma diferente a qual você entrou. Amém? Tome posse. Semana que vem nós vamos estar no nosso terceiro elo. Não perca o culto. Deus tem algo especial para nós na sexta-feira que vem. Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus?